me admirava, porque ele era um jovenzinho, mas ele buscava muito a Deus. Então, gente, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que esse jovem tava louco, enlouqueceu. Olá, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Para quem ainda não me conhece, me chamo Rosane Vieira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em abundância sobre a sua vida e sobre a vida de sua família, em nome de Jesus. Mas antes de começar, gostaria de te pedir que vocês nos apoiem deixando o seu like aqui no vídeo, para que assim o YouTube recomende esse vídeo para alguém que com certeza esteja precisando. Além disso, convido você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas em suas redes sociais, para que elas também venham a ser edificadas e fazer parte da nossa grande família abençoada por Deus. Amados, hoje vou compartilhar com vocês algo muito impactante, que é uma experiência, um alerta da missionária Rosilda, mulher de Deus. Ela vem advertindo os pais, mães, tomar cuidado com os jogos que os filhos jogam. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ela vem trazendo um despertamento muito forte para quem tem filhos, crianças e adolescentes. É algo muito forte, que compensa você assistir esse vídeo até o final. Quero que você analise, tire suas conclusões e depois deixe aqui nos comentários o que você acha desse alerta que essa mulher de Deus está advertindo. O link do canal dela estará na descrição desse vídeo, para que você possa se inscrever e conhecer o ministério da Serva do Senhor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like, pois isso é muito importante para abençoar o nosso canal. Vamos ao vídeo. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo para orientar Ouça os com jovens, atenção. tá? Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E os inscritos que me acompanham desde o início, também Deus abençoe a todos vocês e a família de vocês. Amém? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou contar aqui uma história verídica que eu presenciei de um jovem que ele era de muita oração. Então esse vídeo ele vai servir para os jovens e para os adolescentes. No ano de 2016, eu não orava pelas madrugadas. Eu orava na igreja das 6 da manhã às 8. Então, quando eu chegava lá, tinha uma equipe que era das 5 às 6. E tinha um jovenzinho, de família humilde, que vivia na casa da tia. E aí, meus amores, quando ele saía, mas ele via que eu ia chegar, aí ele voltava e ia orar mais. Por quê? Porque ele orava constante. Porque ele estava desempregado. E o marido da tia reclamava, porque ele não trabalhava. Meus amores, eu louvo a Deus, não saindo do assunto, eu louvo a Deus que o meu esposo, meu filho chegou a ficar desempregado aqui por 3 vezes. E o meu esposo nunca reclamou do meu filho. Para dizer assim, Aleph, vai arrumar emprego. Eu chego em casa, você tá aí deitado. Não. Nunca, nunca, nunca. Meu esposo nunca reclamou de um prato de comida para o meu filho. E se ele reclamasse, ele ia ferir o meu coração. Porque nesse momento ele ia ouvir também. Ele ia ouvir.
Mas graças a Deus que ele nunca foi desse tipo de pai. Não. Mas tem pai que é assim. Tem pai, eu conheço pai que falava porque o filho não trabalhava, que o filho dava gasto e tal, e tal, e tal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse jovem que eu presenciei, que eu visitei. Então vamos para o vídeo. Então, gente, eu chegava na igreja, aí os irmãos saíam. Era um grupo de irmãos junto com a irmã, sabe? E eu entrava das 6 e ficava às 8. Quando era 7 horas, chegava um grupo de irmã e ali mesmo já estava e eu ia com o rosto no pó. E ele do outro lado, e ele ficava também, junto comigo. Só que ele ficava do lado dos irmãos lá no fundo. No lado dos irmãos, ele ficava lá atrás. Eu ficava no meio, sabe? Nesse tempo, nessa época, não era cadeira. Hoje aqui na igreja as cadeiras fofinhas. Não, nesse tempo eram os bancos eram uns bancos de madeira, sabe? Pintado de cinza. A igreja era grande com os bancos feios, mas Deus deu condições de mudar, né, gente? Deus abençoou a casa dele e hoje nós congrega com conforto, gente. Então, esse jovem orava muito e eu me admirava, porque ele era um jovenzinho, mas ele buscava muito a Deus. Então, gente, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que esse jovem estava louco, enlouqueceu. E aí a tia dele sentava no Novos Convertidos. E ela nós era muito, assim, não era muito chegada, mas era um pouco chegada dela. E aí minha irmã, que eu já fui regente dela, nessa época eu não era regente dela, mas já tinha sido regente dela, quando ela era do Novos Convertidos. Eu cheguei para ela e conversei ela assim, minha irmã, o meu sobrinho, irmã, ele está internado. Irmã, ele pulou o muro da igreja. Agora, para fazer o que, eu não sei. E aí o pastor mandou que a gente internasse ele. E ali internaram ele. E nessa época, gente, eu visitava. Era eu e a minha companheira, Alessandra. E ali a gente visitou. Aí ali ela me disse, me falou aquilo. E aí eu queria saber por quê. Que um menino que orava tanto veio a loucura. Aí ela disse, irmão Rosildo, ele está internado. Eu disse, então tá bom, eu vou visitar o hospital, que eu visito toda segunda, já aproveito e visito ele. Quando eu cheguei lá, estava a mãe dele, uma mulher jovem, só que era de outro ministério, mas não podia sustentar ele, tá, gente? Era uma família assim humilde, então ele ficava na casa dessa tia. Mas o marido da tia reclamava, porque chegava em casa, ele estava com o celular na mão, mas não procurava emprego. Era um menino tímido. Mas ele também participava do grupo da mocidade, junto com Rebeca, com o meu filho. Né? E ali, gente, eu digo, meu Deus, mas como pode um menino, jovem, vocês jovens, preste atenção, tá? Isso serve mais para vocês. E também para os pais, que dá muita liberdade para os filhos. Eu vou chegar no decorrer do vídeo, você vai entender. E eu disse, meu Deus, por que esse menino vê a loucura? Esse menino orava tanto, meu Deus. Ele orava das 5 às 6. Quando eu chegava lá, que ele via que eu ia ficar, aí ele entrava, voltava de novo, ia orar. As irmãs chegavam das 7, ele continuava lá. Por que, Senhor, que esse menino vê a loucura? Eu queria saber o porquê. Aí eu fui visitar ele. Fui visitar, não ele, fui visitar como de costume, eu visitava o hospital, junto com essa minha companheira. E quando eu cheguei lá, ele estava, a mãe dele, as tias, né? A família ficou preocupada. Só que ele não estava louco completamente, tá, gente? Ele ainda conhecia as pessoas. E o pastor, então a mãe dele estava meio zangada, porque o pastor foi visitar ele na casa da tia e mandou que a tia dele levasse ele para o manicômio. Manicômio? Manicômio? Manicômio, né, gente? É manicômio ou manicômio? Manicômio, né? Asilo de louco, no lugar dos loucos. O Adalto, que se chama Adalto Monteiro, Cuiabá, onde fica os loucos mesmo. E ali ele mandou levar o menino para esse Adalto, que é o lugar dos loucos. A mãe dele disse, não vou levar, porque o meu filho... Eu disse, não leve. Se levar lá, eles vão dopar esse menino de remédio fortíssimo. E esse menino não está louco completamente, e ele vai ficar mais louco ainda.
Tá. E ali, gente, eu voltei novamente na outra segunda, que eu saía de segunda em segunda, porque o sol aqui é escaldante. Não dá pra ir, mesmo sem ser nesse tempo quente, gente, aqui é quente. Então não dava pra ir todos os dias, ou um dia sim, outro não. Então, lá na portaria, a diretora disse que só era de segunda em segunda, porque tinha outras igrejas, sabe, gente? Mas era porta larga. Não era. Assembleia só era eu e essa minha colega, essa irmã. O resto era porta larga. E ali, meus amores, até a católica visitava lá, não sei para fazer o quê. Ela entrava e falava lá das maldições, e eu falava, e eu chegava lá, eu quebrava todas as maldições no nome de Jesus, né? Eu orava, eu quebrava não, eu orava e Jesus quebrava as maldições que a igreja, que os católicos deixavam lá, né? E ali, meus amores, não ofendendo a igreja católica, mas a igreja católica não tem salvação, tá? Você aí que é da igreja católica, falo sem medo de errar, a igreja católica não tem salvação. Quem salva é Cristo Jesus. Se você vier curvar o seu joelho diante de Deus, dobrar o seu joelho diante de Deus e aceitá-lo como salvador da sua vida. Agora, enquanto você estiver adorando imagem de escultura na igreja católica, você não terá salvação. Seu destino, não quero nem falar aqui para não aborrecer você, senão vocês vão vir com 4 pedras em cima de mim, mas essa é a verdade. Tá, voltamos lá novamente. E aí a irmã disse assim, a mãe dele disse assim, quem são essas irmãs? Aí ele disse, é a irmã Rosilda, é a irmã Rosilda. E essa? É a irmã Alessandra, é a irmã Alessandra. Eu digo, meu Deus. Tá, depois esse menino, tiraram ele, recebeu alta. Meus amores, e esse menino voltou a cantar no conjunto novamente. Quando ele recebeu alta, ele voltou a cantar no conjunto. Mas eu vi que ele estava com aquele rosto de depressivo, aquele rosto decaído. Ele não estava aquele menino alegre. E eu fui na casa da tia dele, onde ele morava. A mãe dele pegou ele, tinha levado para casa. Não, o pai dele. O pai dele pegou ele e levou para casa. Porque o pai era separado da mãe. E eu fui na tia dele, onde ele ficava, e eu perguntei para a irmã fulana, por que o jovem fulano ficou assim? Ela disse, irmã Rose, eu disse, se ele orava tanto, eu sou testemunha que esse menino buscava constante a presença de Deus. Ela disse, irmã Rosilda, ele orava muito, mas quando chegava em casa, ele sentava aqui, ó, irmã, numa cadeira, e ficava jogando no celular. Ele era um jovem tímido, tá, meus amores? Ele era um jovem muito tímido. Então, o meu esposo, ela não mentiu para mim, o meu esposo, quando chegava de 5 horas, começava a criticar ele, começava a falar, porque esse menino não vai arrumar um emprego e blá 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 e blá blá blá. E ali, irmã, e ele jogando, e ele não parava de jogar, o jogo era o divertimento dele, né? Ele já fazia, o devocional dele era na igreja. E quando chegava em casa, ele ficava o dia todo no celular, jogando joguinho no celular. Eu não sei que tipo de jogo que tipo de jogo que era. E ela disse que foi o demônio do jogo que entrou na mente desse jovem. E deixou esse jovem desse jeito. Eu falei, sério assim, mano? Foi o demônio do jogo, porque ele jogava demais. Ele ficava o dia todo jogando. Eu falei, será, irmã? Ele disse, sim, mas não tem outra explicação. E outro sim. Esse menino, ele orava muito, orava constante. Só que quando ele chegava em casa, que ele ia jogar, a oração dele era desfeita. Porque jogo é pecado, seja qualquer tipo de jogo, é pecado. Então ele orava constante, mas quando ele jogava, a oração dele era desfeita, gente. Então isso serve para vocês, jovem. Você pode orar constantemente, mas você tem que largar o jogo. Qualquer tipo de jogo. Adolescente, jovem. Não adianta você orar igual esse menino. Ele orava das 5 às 6 e das 6 às 8. Quando eu chegava lá de 6 horas, a equipe das 5 já estava saindo. Aí ele saía, sentava um pouquinho na calçada, acho que para descansar o joelho. Quando eu entrava, ele dava um tempinho e entrava também. E ele ia orar. Quando era 7 horas, entrava uma turma de irmã e ele continuava lá. Eu dizia, meu Deus, como esse jovem ora. Eu admirava ele. Tá. Aí foi quando tiraram ele
do hospital, ele voltou a cantar no conjunto de jovem. E depois ele foi morar com o pai dele. Depois que ele foi morar com o pai dele, gente, aí foi que ele desandou, porque o pai não era cristão. A mãe era. A tia também era. A tia hoje não é mais, tá, gente? Mas na época a tia era, a mãe, não sei se a mãe ainda é, porque eu não procurei saber. Mas na época todo mundo era crente, menos o marido da tia, que criticava ele porque ele não trabalhava. Então, gente, esse menino sumiu da igreja depois que ele deu uma melhorada, voltou pro conjunto, só que ele ficava, como eu falei, ficava lá atrás, com aquele rosto decaído, com aquela feição de depressão. Então, quando foi um dia, eu chegando eu estava na clínica, né? Eu estava na clínica para fazer, esperando a hora de abrir. Porque, gente, mesmo sendo clínica, mesmo sendo no particular, gente, tudo tem uma espera, né? E ali era porta de chegada também. Até na clínica é porta de chegada, é óbvio, né? Então, meu esposo me levou e eu estava ali de frente da clínica esperando abrir para eu ser das primeiras. E quando eu olho, quem é que eu vejo? Ele. Que ele tinha sumido, né, dos jovens, tinha desaparecido, não tinha ido mais na igreja. Ele vinha, meus amores, montado numa bicicleta. A bicicleta estava só na jante. Não tinha o pneu, era só a jante. Ele estava de calça. Ele estava de calça, eu observei bem, ele estava de calça social, sapato social, de paletó, de gravata, e numa bicicleta sem jante. E ele não me reconheceu. Passou assim, ó. E aquela turma de gente que estava também esperando para quando a clínica abrisse. Tava todo mundo lá esperando. E ele nem tinha passou. E eu botei a mão na boca e disse, meu Deus. O fulano, o jovem fulano, meu Deus. Ele sumiu. Eu achava que ele tinha sumido, desaparecido da igreja. Mas que ele tivesse em outra igreja. Mas não. Agora ele tava louco, gente. Tava louco. Tava louco, louco, louco mesmo, sabe? Doido. Tava doido mesmo. E eu vi ele por várias vezes. Sempre de social, de roupa social, de gravata, de terno. Gente, no sol quente, que vocês já sabem que eu falei pra vocês, que Mato Grosso é quente. No sol aqui do Mato Grosso, andando na rua, de terno e gravata. Numa bicicleta, só na jante. Quando ele não estava montado, ele estava empurrando essa bicicleta. E eu quero dizer para vocês que o pastor não deu a mão para esse jovem, tá, meus amores? É isso que eu fico vendo. Cadê o amor? Onde está o amor? Só que a família dele é uma família grande. Família grande. A família desse jovem. Ele tem pai novo, o pai dele é jovem. A mãe também é jovem. As tias também são da minha idade, não é nenhuma senhorinha, é tudo da minha idade. E a tia que ele morava assim na época era mais velha do que eu, que isso foi em 2016, né? Então ela era um pouco mais velha do que eu. E ali eu vi que a família é muito grande, mas não levaram ele pro Adalto, né? É no lugar dos loucos. Aqui é Adalto Monteiro, que é onde põe os loucos aqui em Cuiabá. E ali, gente, a família conversou com o pastor José, o meu irmão pastor José. E o meu irmão pastor José subiu no monte com algumas pessoas, os irmãos, e o pastor José orou no monte por esse jovem. Mas não foi só uma vez, tá? Não sei se foi por 7 dias, eu não sei se foi por... Eu acho que foi uma campanha de 7 dias que o pastor José fez por ele, no monte. E vocês acreditam que Jesus sarou esse menino? O espírito da loucura saiu da mente desse jovem. O pastor José falou para mim. Gente, eu não sabia, o pastor José com essa bênção e não tinha me falado, por isso que eu estou contando hoje para vocês. O pastor José veio me falar sábado. Eu disse, não, eu pensei que ele estava internado. Eu disse, não, pelo pastor de vocês, sim, ele estaria internado. Mas eu e outros irmãos
pegamos a causa desse menino e levamos para os pés de Jesus, lá no monte. E Jesus curou ele. Jesus curou ele. Após o pastor José orar no monte, no dia seguinte, o pastor José foi lá na casa do pai dele, colocou as mãos na cabeça desse menino e expulsou o espírito da loucura. E esse menino está curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, meus jovens, adolescente, jovem, você mãe, você pai, então cuidado com os jogos. E ele jogava joguinho do celular, aquele joguinho, sabe? Não era esse jogo de hoje, né? Que eu vejo aí, jovem que tem aquele jogo. Eu conheço jovem que compra jogo de 3.000 reais. Eu conheço jovem que compra jogo de 3.000 reais, um aparelho, que eu não sei, eu não entendo de jogo, gente. Mas que põe a TV e fica jogando, filho de crente. E os demônios ali são mais pesados do que os demônios desse joguinho de celular. O dele era joguinho de celular. E esse demônio entrou na mente desse jovem e levou esse jovem à loucura. Então que isso não venha acontecer com você, meu jovem. Que não venha acontecer com você, adolescente, sendo menina ou menino, tá? Moça, rapaz, cuidado. Porque se você é de oração, mas se você dá lugar para o inimigo, dá legalidade para ele, ele entra na tua mente. E ele pode fazer o que fez com esse jovem. Mas graças a Deus, que ainda tem gente misericordioso como meu irmão, que se juntou mais um grupo de irmãos, foram orar por ele, e orou por ele na cabeça dele, ponhou as mãos, né, em posição de mão, e o espírito da loucura saiu da vida desse jovem, e ele está curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Está congregando em outro ministério, ele não voltou para a Assembleia. Por quê? Porque a mãe dele viu que ele não teve apoio na Assembleia de Deus. Amém, meus amores? Ninguém teve compaixão desse menino. Eu orava na minha casa. Mas como eu vi o pastor, orei no hospital por ele, orei, gente, ponhei as mãos sobre ele, mas ele me reconhecia. Mas chegou um momento que, foi quando eu estava de frente à clínica, que ele não me reconheceu. Amém? Então esse é o vídeo que eu quero deixar para vocês hoje, e que isso não venha acontecer com você, minha irmã, meu irmão. Cuidado com seu filho jovem, com seu filho adolescente, para que não venha acontecer o que aconteceu com esse jovem, amém? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal da irmã, no nosso canal, aqui no nosso canal. Por que é nosso? Porque aqui tem muitas pessoas que deixam suas experiências, então é o nosso canal, amém? Amados, para vocês que assistiram a este forte alerta da parte de Deus até o final, gostaria que deixassem os seus comentários e opiniões sobre o que acharam desse despertar que essa mulher de Deus trouxe neste vídeo. Que Deus abençoe grandemente a missionária Rosilda e continue a usá-la poderosamente. Meus amados, deixe o seu like para nos apoiar e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.